está, né? A vida já está bem adiantada, se pode dizer assim. Só que a gente tem que continuar aprendendo para ensinar para os outros a situação. Que a vida é assim, é deixando legado. Agora, se você tem da minha idade para baixo, especificamente de 40, 35, 40 anos para baixo, olha, pode estudar, viu? Pode estudar. E se você tem menos de 20, aí que você tem que estudar mais ainda. Por quê? Você até agora não sabe muita coisa, porque não deu tempo de você aprender. Você tem que estudar muitas outras coisas para você ser bem sucedido em todas as áreas, que esse é um propósito que a gente tem. Terceiro, provavelmente você nem tem filhos ainda. E quando você tiver filhos, já vai ter num ambiente muito mais é, perigoso e desafiador do que agora. Gente, é muito complicado. O povo está ficando louco de pedra. Eu estava assistindo ontem, eu estava assistindo, eu fui gravar um vídeo no TikTok, tá? Se você não segue lá ainda e tem TikTok, tá lá, PR Domingos Oliveira, segue lá e, e ajuda a divulgar, tá? Que eu gravo vídeos lá quase todo dia também, para chamar a atenção das pessoas para que elas venham aqui. Aqui tem o conteúdo mais extenso. Lá são só algumas palavras para poder despertar a pessoa da necessidade. E aí eu vi um corte de um podcast. É só um corte. E não era piada, não era brincadeira, não. Muita gente usa o TikTok para brincadeira. Cada um usa do jeito que quiser, né? Eu mesmo não uso para brincadeira, eu uso para chamar a atenção das pessoas para o assunto da família. E cada um usa do jeito que quiser. Então essa doutora, era doutora em alguma coisa, mas eu não me lembro de que era. Então era um assunto sério. E ela falando sobre a falência da família. Segundo ela, uma mulher respeitada pelo jeito, uma doutora, dando entrevista no podcast, ela falou o seguinte: as famílias tradicionais já acabaram. Então não tem lugar mais na sociedade para a família tradicional, papai, mamãe e filhos. Não existe isso mais. Na cabeça dela já faliu, porque ela estava abordando a questão sexual. Que ela falou que um dos problemas dos casais ter dificuldade na vida sexual é falta de pelo menos mais uma pessoa. Que ela é a favor do trisal, do poliamor ou do, sei lá, de que nome que pode se dar a essa, né, troca de casais e por aí vai. Isso é para você ver que a cada dia o ambiente fica mais desafiador para você viver de acordo com a vontade de Deus e cuidar da sua família. Como que você vai ensinar os seus filhos os valores? Como você vai ensinar seus filhos a viver uma vida correta? Agora, gente, quando eu falo vida correta, os valores, eu não estou falando de um aprisionamento, não. O negócio é muito complexo. As pessoas acham assim que ser fiel ao marido ou à esposa é como uma prisão. Que o certo é viver ela fala de relacionamento aberto. Relacionamento aberto. Então as pessoas acham o seguinte: que viver a fidelidade conjugal é um desafio assim fora do comum, uma coisa assim assustadora, uma coisa que só a pessoa muito ultrapassada que faz uma loucura dessa. Gente, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque para eles parece loucura e não pode entendê-las porque elas não discernem espiritualmente. Olha só, o que parece loucura para o homem natural é uma coisa natural para o povo de Deus, que é um povo que se guarda, é um povo que se cuida. Agora, se a gente viver o negócio mais ou menos, o mais ou menos, Jesus falou assim: é melhor ser quente ou frio, porque é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, se você quer viver uma vida correta com Deus e quer viver um casamento pleno, a gente precisa trabalhar o casamento, estudar o assunto. Agora, se a gente quer viver a vida com Deus, mas viver a vida no mais ou menos, aí a gente realmente não vai dar conta. Vou dar um outro exemplo que dá para fazer um paralelo. Olha só, outro dia um homem falou comigo assim:
alguém saiu com o assunto de bebida e falou assim, ó, tem muitos anos que eu não bebo, tem quase 20 anos que eu não bebo bebida alcoólica, mas eu sinto falta da sensação, quer dizer, da alegria que a bebida alcoólica, realmente a bebida alcoólica, ela traz uma alegria, desenvoltura, traz uma sensação, né, de excitação, que a pessoa fica mais solta, que ela fica mais alegre durante o tempo que ela está alcoolizada. Tá? Então ele falou assim, ó, eu sinto falta da sensação da alegria, mas da bebida mesmo não, porque não faz bem. Ele parou porque o médico falou, senão ele não ia viver muito não, que ele já estava ficando doente de tanta bebida. Então ele parou, mas não se libertou, ele não compreendeu, ele continua triste, por quê? Ele já era triste e bebia o tempo todo para ficar alegre. Tirou a bebida e a vida dele ficou vazia. Agora tem mais de 30 anos que eu não bebo. Eu não sinto falta nem de uma coisa e nem de outra, porque eu não preciso de bebida alcoólica. A bebida alcoólica não me vai fazer ficar mais feliz, ela pode me fazer ficar engraçado ou extrovertido além do que o meu natural. Só que é uma fantasia, é uma coisa que não resolve nada. Não vai adiantar nada, só vai me trazer prejuízos físicos, mentais, emocionais. Então eu não sinto falta da bebida. Então o pessoal fala assim, você não pode beber não? Eu falo, não, eu posso não beber, é diferente. Eu posso decidir. Jesus falou assim, aquele que peca é escravo do pecado. Agora eu vou voltar para o casamento. Quando eu falo do casamento, igual essa mulher abordou, na verdade o tema aqui, gente, vai dando like, não esquece não, tá? Compartilha essa live. Na verdade o tema aqui é criar um ambiente saudável para sua família. É esse assunto que eu estou trazendo, mas eu vou aproveitar o momento para falar sobre essa questão sexual e essa questão do casal. Qual que é o problema do sexo? Eu vou desafiar você. Você que é casado, você pode observar. O problema do sexo está na comunicação verbal, visual e qualquer tipo de comunicação. Por quê? Porque o desempenho sexual tem tudo a ver com a nossa mente. Nós precisamos estar bem mentalmente. Senão, é só um ato sexual. A relação do casamento é muito mais do que isso. Tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa assim, com amor, com carinho, com cuidado, com preparação, com pré e pós ato sexual. E isso os casais vão perdendo. Por quê? Porque eles entram naquela corrida assim de distribuir tarefas dentro de casa, de pagar contas, de olhar as crianças, de fazer atividade doméstica ou profissional. Hoje em dia, com home office, ainda tem esse trabalho dentro de casa e os casais perdem essa oportunidade. É aí que está o segredo. Então não é mais uma pessoa na relação que vai resolver. Gente, se é difícil conviver a dois, imagine a três, a 4 ou a mais pessoas. Imagine, gente, é uma loucura. Não sei como que as pessoas conseguem considerar uma ideia dessa. Não, mas um relacionamento aberto, eu não me apego a ninguém. Gente, se a gente apegando a alguém, se a gente fazer uma aliança com alguém, é tão difícil a gente levar a vida está cada dia mais pesada. Imagine você solto na vida, sem você se comprometer, sem ninguém se comprometer com você. A nossa mente não aguenta essas coisas. Nós não fomos criados para isso. Nós somos seres sociais. Deus nos criou com essas emoções que nós sentimos. É tudo planejado por Deus. Não cabe esse tipo de estímulo. Por exemplo, por falar em estímulo, o que estraga os casamentos também na área sexual? O estímulo causado pela pornografia. E hoje em dia, com a internet, muitos homens estão se acabando na pornografia. Eles estão assim,
se perdendo na pornografia. Algumas mulheres também. Não? Algumas mulheres também. Mas a maioria dos. Mais aos homens. Porque os homens são mais atraídos pelo que vê. E por criar. E por criar não. Por deixar acontecer um ambiente hostil dentro de casa. Aí volta no ambiente. Porque eu quero falar do ambiente favorável. Por causa do ambiente hostil. Por eles não conversarem. Porque eles não brincarem. Pensa, gente, como que era o seu assunto, você que é casado. Como que vocês conversavam quando eram namorados? Noivos. Agora pensa, o que vocês conversam depois de casado? Qual a conversa de casado? Quanto pagar? Problema dos outros? Problema das duas famílias? Doença? Remédio? Criança? Filhos adolescentes? Filhos namorando? É assim, ó, vai mudando de uma faixa etária para outra os assuntos. E assim os assuntos ficam agora. Quando você está namorando? Ah, mas quando namorando é diferente. Mas por que você não pode namorar depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, gente? Pode, pode. Ah, mas a gente não tem esse desempenho. Mas não precisa de fazer sexo o dia inteiro, não, gente. Não precisa ser sexo também. Se você não quer ou não tem vontade, não precisa ser todo dia também, não, é. Não estou falando nem de sexo. Estou falando de prazer de estar com a pessoa. É de alegria de estar com a pessoa. Sabe aquela pessoa que você gosta de estar junto com ela? É isso que te levou ao casamento. As pessoas não param para refletir nisso. Alguns já conhecem a história, então vou resumir. Sabe as 3 fases do casamento que eu sempre falo? A vontade de estar junto te leva ao casamento. O compromisso de estar junto te leva a provavelmente essa fase que você vive, que eu também vivo. Compromisso de estar junto, trabalhando, estudando o assunto. Não é trabalhando de trabalhar, trabalhando o casamento, desenvolvendo o relacionamento, aprendendo a cuidar um do outro, aprendendo a cuidar dos filhos. É o compromisso de estar junto. Porque tem hora que dá vontade de desanimar. Tem hora que fica muito difícil. Tem hora que a vida é pesada. Tem hora que o casamento é pesado. Tem hora que o marido não entende, ou a esposa não entende, os filhos não valorizam, os filhos criam um caso e aparece dívida, aparece doença, dá vontade de desistir. Mas se você desistir, você vai fazer o que da sua vida? Se você abandonar a sua família, você vai fazer o quê? A família é o melhor lugar que nós temos, mesmo que tenha alguns momentos difíceis, são momentos de crescimento. Talvez você está nesse momento agora, pensando em desanimar. Não desanime, descanse. Não desanime, peça ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda, não deixe para depois. Não espere estourar a bomba, né? Ah, mas eu estou em vergonha de pedir ajuda, mas quando a coisa explodir, aí todo mundo vai saber. O que vai adiantar? Já viu aquela frase assim, ó, quem confessa tentação não confessa pecado? Você está com vontade de fazer uma loucura, chutar o pau da barraca, chutar tudo, jogar tudo pro alto, sumir? Conversa com alguém de confiança. Converse com o seu pai, com a sua mãe, com o seu sogro, com a sua sogra, com o seu pastor, com o seu líder, com o seu amigo que é, né, referência para você. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura um ginecologista, procura um urologista, se o problema for sexual. Então, procure ajuda. Agora, se você explodir, todo mundo vai saber. Então é melhor um grupinho pequeno ficar sabendo do que todo mundo ficar sabendo e você ainda se sentir fracassado. Por quê? Porque as dificuldades vêm.